Boa tarde, amigos aí do YouTube, do Facebook, todos os irmãos em Cristo aí, todos os irmãos do Brasil e do mundo. Uma boa tarde com Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesta tarde com a graça do Senhor nosso Deus, para fazer mais uma vez esse trabalho evangelístico aqui na região, no norte do Paraná, em Marialva. Estamos aqui agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo nesta tarde, de estarmos aqui novamente. Com a graça do Senhor nosso Deus, cumprimento todos os meus irmãos da mensagem, de todas as denominações também, de todo o sistema religioso do Brasil e do mundo. Cumprimento todos os pastores da mensagem, das denominações também, de todo o sistema religioso. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Estamos com um pequeno atraso aqui, mas graças a Deus estamos aqui novamente. Agradecido a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo nesta tarde. E sempre quero pedir a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí, que entrem aí, vão compartilhando no Store, no Facebook, no YouTube, os irmãos da internet aí, viu? Muito obrigado. Isa Galdini está assistindo. Obrigado, minha tia. Obrigado por estar aí, né? Que Deus continue te abençoando aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado de todo o meu coração, viu? Obrigado por estar aí, tá? Eu cumprimento todos os irmãos em geral, tá? Da mensagem e de todo o sistema religioso, do mundo inteiro, do Brasil, do mundo inteiro. Eu não vou falar aqui o nome de todas as pessoas, porque são muitas as pessoas, viu? Mas quero estar sempre lembrando a todos vocês, você que tem um problema difícil, você que está lutando aí contra uma enfermidade, né? Você que ainda não conhece a palavra de Deus, que tem vontade de servir a Deus, presta atenção na palavra dele, no que está sendo falado, porque Deus tem filhos e filhas em todas as partes do mundo inteiro aí. Entre aí, gente, vão participando aí, viu? Deus abençoe sempre o pastor João Bispo, né? Tá sempre mandando um aviso aí. Que Deus ilumine os caminhos dele, né? E de todos os pastores também aí. A mensagem do mundo inteiro. Quero mandar um abraço pro pastor da minha irmã ali também de Curitiba. Que Deus ilumine ele também ali, viu? Tá? O pastor Mauro, missionário da África, são muitos irmãos, né? Irmã Orinda, Luzia da Boa Vista, pastor Adriano de Mandaguari também, né? Povo de Anápolis, do Tocantins e do mundo inteiro. Que Deus possa vos abençoar, gente. Tá? Não vou falar o nome de todas as pessoas aqui, porque são muitas as pessoas, né? Então, se você for ficar falando, você vai perder né? Às vezes perde até 10 minutos aí falando. Mas eu cumprimento todos em geral aí, né? São pessoas maravilhosas que sempre estão entrando aí. Pastor José Dolari, pessoa de Deus também, que está sempre entrando aí, né? A gente sabe que quem é de Deus ouve o que é de Deus, né? Quem é filho de Deus ouve a palavra de Deus, né? A gente sabe disso aí, tá? Mas sempre agradeço a todos vocês mesmo, de todo o meu coração, viu? Bom dia. Eu já quero ler o Salmo 19 aqui para a gente começar já poder estar entrando na palavra de Deus aqui. Salmo 19, tá? Vamos já ler o Salmo 19 aqui, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu sempre agradeço, gente, com todo o meu coração mesmo, as pessoas que entram aí. Minha irmã Rosa está aqui também, ela é de Curitiba, está passeando com a gente aqui, está passando uns tempos com a gente aqui, está sendo uma bênção total, tá? E peço a todos vocês que orem sempre por minha família também, que eu estou orando por todos vocês, viu? Irmã Dinar, irmão Valdomiro, né? Não esqueça de vocês também não, viu? Irmã Naide também aí, família, tia Cida, tio Jorge, todo mundo aí, todos vocês, gente, tá? O povo ali de Campinas também, né? Que Deus ilumine a todos vocês, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, gente, tá? Pastor Elton, ali da Bahia também, Deus abençoe ele, viu? Irmã Orinda, nunca mais vi a senhora aparecer, mas eu sei que a senhora está sempre aí também, né? Deus abençoe. Salmo 19, vamos ler então, para depois nós já entrar na palavra do Senhor nosso Deus. A gente prometeu estar fazendo uma live sempre mais rápida, né? Não passar, se chegar no máximo 50 minutos, e não vai passar disso não. Às vezes até com menos. A gente vai fazer live aqui até de 40 minutos, 45, para que fique um tempo mais rápido, né? Para quem conhece a palavra de Deus, para quem entende um pingo a letra, né? Que Deus possa vos abençoar. Vamos ler então aqui o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes.
em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não senhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vamos, irmão, já entrar na palavra do Senhor aqui, para a gente ser bem rápido, né? Para a gente não perder tempo aqui, né? Vamos, então, aqui, vamos ler aqui Efésios 5, versículo 14. Efésios 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos repetir novamente. Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amado Deus e Pai, o Senhor é o dono da tua palavra. Abençoa, Pai, a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, e que seja o Senhor falando, Pai. Que não saia nenhum pensamento humano aqui, Pai. E eu me retiro completamente a qualquer pensamento meu aqui. A gente sabe que a gente está num altar de julgamento, e todas essas palavras, Pai, não somente que está partindo daqui, mas aonde o Senhor tem filhos e filhas aí, Pai, que estão levando a palavra do Senhor. Naquele dia do juízo, a gente vai ter que dar conta do que falamos aqui, Pai. Por isso eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a palavra do Senhor, Pai. O Senhor é o próprio intérprete do Senhor, e que seja o Senhor falando e não eu, Pai. Mas eu me entrego completamente ao Senhor nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós vamos falar então nessa tarde um pouco sobre o homem sem Deus. É morto. O homem sem Deus, ele é morto. O Senhor Jesus Cristo, ele falou em Lucas 6, versículo 39, né? Lá em São Lucas 6, no versículo 39, o Senhor Jesus Cristo falou que se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. É por isso que nós estamos falando do homem sem Deus. Não é nada, eu tiro testemunho pela minha própria vida, de quando eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eu era, como tem aquela música do Jair Pires, né? Uma folha seca. O homem sem Deus, ou vamos dizer, o ser humano que está sem Deus, ele é uma folha seca. É uma folha seca, uma coisa sem vida. Uma pessoa sem Deus, o homem sem Deus, ele é morto. Ele tem a vida do corpo dele, mas é a vida daquele corpo que tem um coração dentro dele, que está bombando sangue no corpo, tem uma coordenação motora, que é o cérebro dele, mas só que é uma vida morta. Lá em São João 1, lá fala que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o homem sem Deus, irmão, verdadeiramente, ele é uma folha seca. O Senhor Jesus Cristo falou isso em Lucas 6, versículo 39, que se um
Se um cego guiar o outro cego, eles vão cair onde? Vai cair no abismo. Que Jesus falou, vai cair os dois, vão cair na cova. O que é a cova? Não é o abismo, é a perdição. Então, como que pode um homem que não tem Deus guiar um outro homem para Deus, se ele próprio ele não tem Deus nele? E a gente sabe que todas as pessoas sem Deus, irmão, não tem vida. Eu provo para qualquer um de vocês. Jesus falou isso aí, ó. Quando ele andava com os discípulos dele, que ele chegou naquela casa lá. Quando ele chamou daquelas pessoas ali que estava ali, tava todo mundo ali chorando, pranteando ali, chorando por um morto que estava ali. Você pode procurar na tua Bíblia que você vai ver onde está escrito lá que Jesus falou para aquele jovem, falou, olha, eu quero que você venha e me segue. Jesus chamou ele para seguir ele. Mas ele falou, Senhor, deixa que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus Cristo observou aquele rapaz. Porque, irmãos, no meio de toda aquela gente ali, somente aquele ali era uma semente. Jesus é dele, é Deus, e ele sabe. Somente aquele rapaz, ele era digno de... Que foi onde que Jesus chamou ele. Ele falou, Senhor, permita que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus olhou, observou ele, olhou para ele e falou, não. Deixa os mortos sepultar o seu morto. E você vem e me segue. Deixa os mortos sepultar o seu morto. E você vem e me segue. Então, onde que eu falo, irmão? Um homem sem Deus, ele é morto. Ele não tem vida, irmão. Sem Deus, nada que foi feito se fez. Uma pessoa que não tem Deus, ele não tem nada. Não tem. Uma pessoa que está sem Deus nessa terra, infelizmente, é um perdido, é uma pessoa perdida caminhando. Ele é uma folha seca exposta ao vento. É jogado de um lado para o outro, de uma parte para a outra. É a mesma coisa daquela espuma do mar que é jogada para uma parte no ar, para outra parte ali, ó. E desta maneira também é o homem que não tem Deus. Você quer ver se não é isso que Jesus falou? Observe aqui, ó, em São Lucas 6, versículo 39, que o Senhor Jesus Cristo falou aqui, ó. E disse-lhe uma parábola. Isso aqui foi o Senhor Jesus falando, o próprio Deus falando. E disse-lhes. Então tinha muitas pessoas ali. Ele não disse, se ele falasse disse-lhe, talvez teria uma pessoa ali, mas está falando no plural. Disse-lhes. Então são muitas as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. E nesse tempo, irmão, tem muita gente que está ouvindo a palavra do Senhor também. Eu sempre falo, irmão, eu faço live aqui na região de Marialva e Mandaguari, já vai fazer 4 anos. Até hoje, nunca uma pessoa veio me procurar aqui e falar, eu queria servir a Deus. Eu quero servir esse Deus que o Senhor serve aí. Esse Deus que você segue, eu quero seguir. Não, ninguém veio, irmão. Agora, a própria natureza, irmão, quando a própria natureza está gemendo por causa do pecado. Porque, irmão, as pessoas não querem mais saber de Deus. As pessoas às vezes pensam que está buscando Deus, mas está adorando Deus, irmão, de uma maneira errada. É por isso que tem que ter a revelação. Se você não tiver a revelação, você não tem raiz profunda em você. Jesus falou lá em São João 15. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada e lançada no fogo. Jesus falou, se vós não estiverdes em mim, nada podeis fazer. Aquele que não estiver em mim será lançado fora, irmão. É a mesma coisa dessa parábola aqui que Jesus falou aqui em São Lucas 6, versículo 39. Olha que Jesus falou. E disse-lhes. Ali tinha centenas de pessoas ouvindo quando Jesus falou pregando ali. E disse-lhes. Ele não falou disse-lhe, porque se ele falasse disse-lhe, talvez teria uma pessoa só ouvindo. Mas além de estar ele, estavam os discípulos dele ali, e todos aqueles seguidores dele ali, e centenas, talvez milhares de pessoas que ouvia Jesus falando ali. Quando ele falou, então desta maneira, irmão, é a palavra dele que está sendo anunciado também, levado nos 4 cantos dessa terra, porque Deus tem filhos e filhas em todas as partes aí do mundo,
pregando a palavra dele, pregando o evangelho, e as pessoas não querem saber, irmão, quando a própria natureza, todos os sinais tá tendo princípio de dor acontecendo, desastre de carro, tornado, pessoas perdendo a vida, vendo ciclone aqui no Paraná, coisa que eu nunca vi, quando aquela cidade de Bonito, cidade de Bonitos, que eu nem conheço essa cidade, sei que é aqui por perto, mas eu não conheço. A cidade foi completamente exterminada com aquele tornado. E as pessoas gritando por misericórdia. Mas por que você não quer aceitar Jesus então? Por que a natureza está gemendo, irmão? Por causa do pecado. A natureza está gemendo por causa do pecado. Jesus falou, voz ouvis de guerra, rumores de guerra, terremotos num canto, tempestade em outro, seca num canto, água demais, chuva demais no outro canto, outro lugar morrendo por causa de seca, irmão. Então o que é isso, irmão? Isso aí é tudo consequência do quê? Consequência do pecado. Vê se tira essa cachorrinha daí. Isso aí é tudo consequência do pecado, irmão. Isso é tudo consequência do pecado. Agora a pessoa vê que está vindo um tornado. Ai, meu Deus, misericórdia. As crianças, às vezes, o inocente paga, irmão, por causa dos pecadores. Você entende? As pessoas, às vezes, uma criança, um inocente, paga por causa do pecador, irmão. Porque as pessoas só chamam por Deus na hora que está em perigo. Mas essas pessoas que estão sem Deus estão mortas. O próprio Jesus falou. Aquele que não tiver em mim será lançado fora. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Aquele que não tiver em mim será lançado fora. É por isso que nós estamos falando. O homem sem Deus é morto. Eu até enquanto eu não conheci Jesus, eu era um morto. Eu admito aqui nesta live, irmão, e dou testemunho. Que quando eu não conhecia Jesus, eu era um morto. Você está entendendo? Eu dou testemunho da minha própria vida, porque enquanto eu não conheci o meu rei, o meu Senhor Jesus Cristo, que hoje eu faço parte do reino de Deus, porque eu sei o Deus que está dentro de mim, irmão. Eu conheço o Deus que está dentro de mim. Eu não tenho medo, irmão, desses tornados, dessas coisas, não. Eu tenho medo, só fico triste por causa das nossas crianças. Irmão José Dolari, pastor José Dolari, um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão. Receba um abraço do Espírito Santo aí. Deus abençoe o senhor, viu? Grande homem de Deus. Deus abençoe, irmão, também, toda a família do irmão aí. Forte abraço, viu, meu irmão? Deus abençoe por estar aí. Eu tenho essa convicção, irmão, de que quando eu não conhecia Jesus, eu era um morto mesmo. Porque eu não tinha Deus. Pastor João Bispo, Deus abençoe o senhor também, pastor João Bispo. Forte abraço. Deus abençoa. Enquanto eu não conheci Jesus, irmão, eu vivia em trevas. Eu vivia nos desejos, em delito de pecado, no desejo da carne. Porque eu era um homem sem Deus, e um homem sem Deus, ele é morto. Mas depois que você encontra Deus, irmão, você nasce de novo. Você tem um renovo, você vira um renovo na tua vida. Eis que aquilo que era velho morreu. Eis que tudo se fez novo. Não é não, pastor José Dolari, pastor João Bispo, não é isso aí? Vocês também já passou da morte para a vida, eu também passei. São João 5, versículo 24. Então o homem, irmão, sem Deus, ele é morto. Uma pessoa sem Deus, irmão, tanto faz ir como está aí importando, porque não adianta nada, irmão, a pessoa buscar Deus da boca para fora. Não adianta. Ou você busca Deus ou você não busca. Ou você seja um cristão. Foi quando Jesus falou para Tomé, Tomé, seja um crente, não seja um incrédulo. Porque o próprio Tomé, que não era Tomé era um discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele falou, olha, se eu não meter meu dedo na mão dele, onde foi cravado, ali na cruz, aquele onde foi cravada a mão dele ali na cruz, eu de modo nenhum vou acreditar. Jesus apareceu e falou, vem aqui, Tomé, mete o teu dedo aqui, vê que sou eu mesmo que estou aqui, ó. Seja crente e não seja incrédulo.
E eu, irmão, quando eu não conhecia Jesus, eu era uma folha seca mesmo, era um homem morto. Mas hoje, irmão, a vida está dentro de mim, porque hoje ele mora naquele compartimento do meu coração. Como ele mora nesses irmãos aí, cada irmão e irmã aí, ó, que estão namorado do Senhor Jesus Cristo, que Deus veio e faz morada no coração dessas pessoas, de cada um de nós. São João 15, versículo 23. Agora, o próprio Jesus falou aqui em São Lucas 6, versículo 39. E disse-lhes, e falou para muitas pessoas ali, ó, e disse-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Olha aí. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não tem como, irmão. Um cego pode guiar o cego, mas os dois vão cair no buraco. Vai cair na cova. Foi o que Jesus falou. Foi isso que Jesus disse, ó. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? É claro, irmão. O que é a cova, irmão? Onde que é essa cova? É o abismo, irmão. É o Hades. É lá o inferno, lá. Casa de prisão. A quinta dimensão. Foi isso que Jesus falou, irmão. Como uma pessoa que não tem Deus. Ó, como pode uma pessoa que não tem Deus guiar uma pessoa para Deus quando ele mesmo não tem Deus? E aí? Se você não tem Deus, como que você vai guiar uma pessoa para Deus? Você pode até falar para ela, irmão, vamos adorar a Deus, vamos buscar Deus. Mas se você não adorar a Deus, irmão, de coração, Deus ele nem pode, irmão, tomar conhecimento da sua vida. Às vezes pode acontecer uma intercessão por você. Às vezes você é um incrédulo. Como eu já falei aqui em lives minha passada aqui, às vezes uma pessoa que é um incrédulo, às vezes sofre um acidente com um automóvel aí, sai de lá ileso. Às vezes o automóvel vira um monte de lata, aquela pessoa sai dali ileso. Mas você sabe por quê? Talvez por trás dele tem um pastor orando por ele. Às vezes tem um pai orando por ele. Tem uma mãe orando por ele. E Deus está intercedendo, irmão. A pessoa fala, oi, graças a Deus me deu um livramento. Graças a Deus. Eu tenho Deus comigo. Tudo bem, irmão. Deus ele intercede, porque lá atrás tem alguém em lágrimas chorando por aquela pessoa. Só que aquela pessoa mesmo sem Deus é uma pessoa morta. O homem sem Deus ele é morto, ele não tem vida dele. A vida dele é uma vida que não é vida. Eu vou falando aqui, irmão, também já quero ir lendo alguma mensagem aqui. Vamos falando aqui, e já lendo aqui, uma mensagem tremenda que o irmão Brano ele pregou, tirado da Bíblia. E a gente vai falando sobre as escrituras aqui, né? Tá, veja o que está escrito lá também, lá em São Mateus 15, versículo 14. Tá? As pessoas adoram a Deus, mas sem a revelação. Então, sem revelação, como que Deus pode vir e fazer morada naquele compartimento do teu coração, quando você nem mesmo aceitou Ele como seu único Salvador? Agora, veja bem aqui, ó, uma mensagem tremenda que o irmão Brano ele pregou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tá? Nós vamos falando aqui, também já lendo aqui, né, o que Deus, o Espírito Santo, falou através do irmão Brano. Tá? Agora, às vezes as pessoas falam, mas esse evangelista, ele toda vez fala desse irmão Brano. Às vezes tem muita gente que não sabe quem foi o irmão Brano. Então, irmão, se você tem uma Bíblia, hoje está muito fácil de você saber todas as coisas. Tá? Seu próprio pastor abre a Bíblia dele lá na igreja, lá, né, um evangelista, um obreiro, às vezes até uma irmã mesmo vai lá e prega a palavra de Deus para você. A gente sabe que cada um no lugar que Deus pôs, a gente sabe disso, né? E então Deus ele usa quem ele quer e conforme a vontade dele. Então Deus ele está em tua palavra, irmão. Deus ele habita na palavra dele. E se alguém está falando a palavra dele, aquela pessoa está sendo usada por Deus ali, pelo Espírito Santo, irmão. Sabe por que eu provo isso para você? Mesmo ele sendo uma folha seca. Tá? Judas Iscariote era um diabo.
E ele pregou a palavra de Deus, ele fez cair fogo do céu, ele fez acontecer milagre, milagre aconteceu através da pregação dele. Você está entendendo? E Judas Iscariote era um demônio. Tá? Ele alcançou sorte no ministério com Jesus Cristo e ele era um demônio. Ele era um homem sem Deus. Judas Iscariote era um homem sem Deus. Porque a palavra de Deus diz que Judas Iscariote ele era lá do inferno e ele retornou lá para o inferno. E você vê, ele andou com Jesus. Ele alcançou a luz do ministério. Só que ele era um demônio. Foi o que Jesus falou, ó. Um de vós é um demônio. Você está entendendo? Então, onde que eu falo? O homem, irmão, meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado, aí, põe a mão na tua consciência. Enquanto você não aceitar Jesus e não entrar em intimidade com Deus, entregar a tua vida completamente a Deus, não entregar a tua vida de corpo e alma. Por que não é fala corpo e alma? Porque lá em São Mateus 6, versículo 22, lá está falando, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Zenaide Lascos Oliveira está assistindo. Um abraço, minha prima. Que o Espírito Santo te abençoe aí, todos vocês em família. Obrigado por estar aí, minha linda. Meu muito obrigado. Boa tarde, querido primo. Uma boa tarde para você também, viu? Manda um beijo para minha querida tia Cida aí, viu? Deus abençoe vocês. Abençoe a Laura, o Kleber, todos vocês em família. Paz do Senhor. Então, irmão, é isso aí. Então, é onde a gente fala. Então, quando uma pessoa abre a Bíblia, irmão, para mim não importa se seja até um padre, não me interessa. Laura Lascos, mandando bênção. Que Deus abençoe você, Laura, viu? Forte abraço, minha querida. Que Deus abençoe o seu trabalho aí, viu? Que seja... Amanhã depois possa ser até uma gerente geral nessa empresa aí. Deus pode todas as coisas, né? E o irmão Brana foi um profeta de Deus nessa terra. Eu sou um pequeno profeta. Eu vou mais além ainda, eu sou um pequeno Deus. Sabe por quê? Porque Deus habita em mim. Eu sou um filho dele. Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E o Senhor Jesus Cristo falou, aqueles a quem vem a palavra são pequenos deuses. Depois você vai ver aqui, ó, aqui em São Mateus 15, versículo 14, é aquela mesma palavra que o próprio Senhor Jesus falou. Já vamos ver aqui para você ver aqui, já vamos ler na mensagem também aqui, ó. Aqui em São Mateus, tá? São Mateus 15, versículo 14, ó, olha o que está escrito aqui, ó. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: deixai-os, são condutores cegos. O que é cego, irmão? Cego é uma pessoa que não tem Deus. Talvez está buscando Deus de uma maneira errada. Você viu? O próprio Deus falou isso aqui, irmão. É a palavra dele. Isso que eu estou pregando para vocês aqui, irmão, é a Bíblia. Eu estou falando para vocês aqui, é a Bíblia. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Você acha que lá na sepultura alguém vai adorar a Deus lá na sepultura, irmão? Morreu, acabou. Jesus falou, somos os mais miseráveis se esperássemos somente nesta vida. Agora veja aqui esta mensagem tremenda que o irmão Brana tirou da Bíblia aqui, ó, e pregou esta mensagem assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu não tenho muita certeza que eu não peguei ela lá do começo, mas se eu não me engano o irmão Brana leu ali em São Mateus 5, versículo 12, eu creio que foi. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E você, irmão, que anda com Deus, você é uma cidade edificada sobre um monte. Por que você está edificado sobre um monte? Porque você está lá em cima. Jesus falou. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora veja aqui, ó.
Irmão Brana falando aqui nessa mensagem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, no parágrafo 101. Isso aqui, irmão, é da Bíblia, a Bíblia que ele está pregando. Ele leu lá da Bíblia e tirou esse sermão aqui, ungido pelo Espírito Santo. Laura Lascos Oliveira está mandando bênção. Você está abençoada sempre, Laura, viu? Todos vocês aí em família. Viu, prima? Vocês são um pessoal abençoado e estou sempre em oração por vocês todos aí, viu? Então, veja aí. Então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. É, irmão. Você sabe por quê? Porque Deus, quando Jesus falou para aquela mulher ali no poço de Jacó, ele falou para aquela mulher, Deus, ele é espírito e ele procura os tais. Ele procura aos tais que o adorem em espírito e em verdade. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou. Deus, ele é espírito e ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós estamos falando. O homem, quando nós estamos falando o homem, nós estamos dizendo o ser humano. O homem sem Deus é completamente morto. Ele não tem vida. Você sabe por quê, irmão? Porque não tem vida, não tem, irmão. Porque você pode ter o que você tiver aqui nessa vida. Você vai partir daqui, você não vai levar nada. Tudo que você tem vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Até mesmo aquela roupa que você veste ali vai ser comido debaixo da terra, irmão. Você não vai levar nada. Ninguém vai levar nada dessa vida, irmão. Você vai ter o que você tem lá na glória. Porque lá é eterno. Vivendo em Cristo. Shalom Adonai, pastor. Essa é minha página aqui, irmão. Deus te abençoe, meu querido missionário Elias. Irmão Elias. Vivendo em Cristo. Shalom Adonai, pastor. Essa é a minha página aqui. Irmão Elias. Deus te abençoe. Obrigado por me chamar de pastor, irmão, mas eu não sou. Eu sou simplesmente um evangelista, ainda daqueles mais... um obreiro da palavra de Deus. Me sinto mais indigno, até indigno de estar aqui. Mas eu agradeço a cada um de vocês, tá? Que Deus possa vos abençoar. Agora, veja assim, então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. E eu creio que em cada um de nós, eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos, simplesmente vivamos uma vida simples, que deixa as pessoas famintas com vontade de ser como você. Ó, irmão, eu sempre falo aqui, ó, eu dou testemunho nesse altar do julgamento que eu estou aqui. Não existe um homem mais feliz na terra do que eu. Não tem. Esta vida que eu tenho dentro de mim, irmão, eu não troco desse mundo inteiro. Sabe por quê? Eu deito com uma alegria. Eu me levanto com alegria. Eu sinto, cada vez que eu levanto, que eu olho no céu, que eu vejo o sol saindo, irmão. Cada vez que eu olho no céu, vejo uma nuvem, vejo um trovão, vejo um relâmpago. Aquilo ali é o suficiente para mim saber, irmão, que o meu Deus que está dentro de mim é todo poderoso. De Deus ter me dado essa maravilha dentro de mim de contemplar estas belezas que Ele fez para nós. E me sinto alegria em cada momento de Deus, Ele ter tido misericórdia de mim, que era uma folha seca perdida nesse mundo. Mas Ele me chamou com a mão forte dEle e me resgatou. Hoje eu tenho vida. Hoje eu não estou mais morto, mas o homem sem Deus, ele é morto. Agora, a única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo... Olha, irmão, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é tremendo. Você já pensou uma pessoa olhar em você e falar, rapaz, você é uma pessoa diferente.
Eu vejo você levar uma vida diferente, ser uma pessoa quieta, uma pessoa que não está no meio aí desses pecados, desse mundo. Não é, irmão, não é isso. É quando uma pessoa, irmão, ele entrega a vida dele completamente a Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, não. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, vem até ele e faz morada nele. Você pode pegar a tua Bíblia ali, ó, vai lá em São João 15, versículo 23, lê o que está escrito lá. Ele vem, irmão, faz morada naquele compartimento do coração mesmo. Então todo aquele desejo, irmão, que Cristo, todas aquelas coisas que Cristo não criou, irmão, que é o pecado, a mentira, a prostituição, a lascívia, a inveja, a glutonaria, todas essas coisas, mentira, perseguições, irmão, ambição, isso aí não é coisa de Deus, isso é tudo atributo do pecado que o diabo criou, irmão. Mas todas as pessoas, a pessoa quando ele entra na presença de Deus, todas essas coisas ruins vai saindo dele, porque o Espírito Santo vem e faz morada nele. É por isso que eu estou falando, um homem sem Deus é morto, mas um homem que tem Deus está vivo. O apóstolo Paulo chegou a dizer, já não vivo mais eu em mim, mas o próprio Cristo vive em mim. Agora, a única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles ouvirem em você e em mim. Esse aqui foi o profeta de Deus que falou, irmão. Esta é a única maneira que eles alguma vez verão a Cristo. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das folhas, da grama e das flores, e da música, e da mensagem, e assim por diante. Esse regozijo, depois de termos encontrado Cristo, mas por fim chegamos a um lugar em que mostramos a Cristo. Eu não tenho dúvida, não, de que Cristo está caminhando com o teu povo nessa terra. Você sabe por que a terra ainda produz? Porque ainda está nascendo criança nessa terra. É porque, irmão, tem pessoas que oram. Eu creio de todo o meu coração que as meninas dos olhos de Deus ainda estão aqui nessa terra. As meninas dos olhos de Deus ainda está aqui nessa terra. Você sabe por quê, irmão? O arrebatamento não se deu ainda. Você sabe por quê que o arrebatamento não se deu ainda? Porque eu estou aqui. E vários irmãos aí que estão aí também. Que são pessoas que eu tenho certeza que também vai subir nesse arrebatamento. Quero mandar um abraço para o pastor Donizete, José Pereira ali, de Americana, São Paulo. Pastor Mauro, o evangelista Mauro Elias também ali de Hortolândia. Irmão Nelson ali de Hortolândia também, Deus te abençoa, viu? Pastor Mauro ali também de Anápolis. Pastor José Ailon de Planamira, Deus abençoa. Irmão José Ailon, viu? Deus abençoa todos vocês. Nonato ali também de Silvanópolis, Tocantins. Agora chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Porque Cristo está caminhando no teu povo nesta terra, meu irmão e minha irmã. Agora, recorde disso, cada um de vós, desta noite em diante, recorde que você é um cartaz de Deus. Você é agente de propaganda de Deus, irmão. Você é agente de propaganda de Deus. Você é pastor, tá? Irmãs aí também que pregam a palavra de Deus. Você é agente de propaganda de Deus. Porque Deus, irmão, Ele é um Espírito. Ele tem que usar alguém para que abra a boca e fale a palavra dele. Você pode ver que o próprio Moisés, um dos maiores profetas também que existiu na Bíblia, foi Moisés. Moisés pediu para ver Deus, não. Ele não viu Deus, ele viu a costa de um homem ali na fenda da rocha. Mas ele não viu Deus. Mas Deus estava nele. Eu não vejo Deus na totalidade, claro, porque eu sou um pecador, tão pecador, que Deus, se Deus aparecer para mim, eu me queimaria tudinho, irmão.
Porque Deus ele não vai aparecer para nós que somos pecador mesmo. Você acha que porque eu estou pregando a palavra aqui para você eu não tenho pecado? Tenho. Eu sou rodeado de fraqueza, irmão. Todos nós temos pecado. Se Deus ele olhar do céu para baixo, ele não vê nenhum justo, não tem. Mas tem as pessoas que amam Ele e estão em obediência a Ele. Agora veja bem, ó. Recorde, você é o cartaz de Deus. Você é o agente de propaganda de Deus. Agora, o mundo olhará para você para ver o que Cristo é, irmão. O apóstolo Paulo, ele falou. O apóstolo Paulo, ele chegou a um ponto, irmão, que ele disse, já não sou mais eu que vivo em mim, mas o próprio Cristo vive em mim. Ele falou, eu fui um perseguidor da igreja do Deus vivo, mas Deus, pela misericórdia dele, teve compaixão de mim. Tá? Que desde a minha entranha já tinha me preparado para que um dia ele pudesse me usar. E assim ele fez comigo, com cada filho e filha dele desta terra, irmão, que tem fome dele. É por isso que eu digo, o homem sem Deus é morto. Mas quando você tem Deus, você tem tudo. O homem que tem Deus, ele tem tudo, irmão. Ele tem a vida dentro dele, ele tem o assim diz o Senhor. E todas as bênçãos, Jesus falou, olha, tudo, se você pedir com fé, meu Pai te concederá. Jesus ele falou, olha, eu vou para o Pai e estas obras que eu faço aqui, vocês vão fazer maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Ele foi, mas só que ele desceu em forma de Espírito Santo. Eu vou para o Pai, ele mesmo que é o próprio Espírito Santo, ele subiu a ascensão nos céus e voltou em forma de Espírito Santo, porque Jesus falou, se eu não for, o Consolador não vem. Ele foi e está caminhando no teu povo, irmão, neste tempo do entardecer. Veja. O mundo olhará para você para ver o que Cristo é. Então não queremos manchar aquilo com uma porção de coisas que testificam a respeito das coisas que realmente não somos. Primeiro sejamos aquilo. E então quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em você e em mim. Você vê, irmão, que coisa brilhante isso aqui. Uma pessoa olhar para você e falar, olha, Pai, mas eu vejo Deus em você. E assim eu vejo Deus, irmão, em cada filho e filha dele nessa terra. Você está entendendo? Aí esses estão vivos. Mas aqueles que estão sem Deus está morto, irmão. A pessoa acha que só por ele ir na igreja ali, assistir uma pregação ali, que está tudo certo. Não, irmão, não. Não é assim. Não é desse jeito, irmão. Eu sempre vou falar nas minhas lives. Todas as vezes que Deus me tocar, eu vou estar falando aqui. Jesus falou para Nicodemos. Não canso de falar aqui. Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E você sabe o que é nascer de novo. Você morre para os pecados desse mundo. E você nasce, renova sem pecado. Porque aquele pecado que você tinha, Deus esqueceu aquele pecado, foi perdoado. Então dali em diante, irmão, você levantou um renovo na sua vida. E foi isso que ele fez comigo e faz com cada filho e filha dele nesta terra. Então aquilo que era morto reviveu. Mas aquele que está sem Deus, o homem sem Deus, irmão, o ser humano sem Deus é morto. Vamos seguindo aqui, irmãos. Já estou indo para o encerramento já. Tá. Agora veja aqui, então veja que Jesus falou aqui, olha. Em São Mateus, em Mateus 15, versículo 14, Jesus falou, olha, deixai-os. Jesus falou, deixai-os. São condutores cegos. Por que cego, irmão? Porque estava sem Deus. E qualquer pessoa que está sem Deus está cego, irmão. Completamente cego. Eu estava falando a respeito dos tornados, vendavais que está acontecendo aí, ó. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, não faz muito tempo.
As inundações que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas perderam a vida ali, irmão? Naquelas inundações ali do Rio Grande do Sul. Agora, esse tornado que passou aí na cidade de Bonitos ali, eu não sei relatar, porque eu quase não acompanhei a notícia, mas eu creio que teve mortes ali. Pessoas perderam a vida ali. Denis Carvalho dos Santos está assistindo. Ô, Denis, boa tarde, meu jovem. Como é que tá o povo em Brasília aí? Forte abraço, viu? Deus te abençoe, Denis. Forte abraço, viu? Um abraço para toda a família lá, que Deus te abençoe. Agora, o que é tudo isso, irmão? Porque as pessoas, irmão, não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber. Jesus falou, irmão. Jesus disse claramente: deixai-os, deixai-os. São condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O que é cova? É morte. O que vai descer dentro da cova? É um corpo morto. É a mesma coisa de uma pessoa que está sem Deus, mas está morto também. Ele não tem vida nele. Isso eu estou testificando da minha própria vida, porque quando eu não conhecia Jesus, eu era um homem morto. Porque para mim, irmão, tanto fazia ir como voltar. Eu cometia pecado mesmo. Só não matei e não roubei ninguém, mas cometi muito pecado. Só que aquilo foi um pecado que Deus apagou. Aquilo acabou, Deus apagou aquele pecado. Hoje eu caminho com Deus. Jesus falou para aqueles seguidores: deixai-os, são condutores cegos. Ele falou: deixai-os, são condutores cegos. Ele disse: ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quem cai na cova, quem é que cai na cova? Não é um morto que cai na cova? Porque um vivo não vai, ninguém vai enterrar uma pessoa viva ali. Ambos cairão na cova. Por que cairão na cova? Porque está morto, irmão, está sem Deus. Já estou indo para o encerramento aqui, irmão. Seguindo aqui, porém, se eles têm que vê-lo primeiro, então temos que torná-lo atrativo para eles, porque, irmão, somos o cartaz de Deus. Espero que vejamos isto, os atrativos da salvação. O que ele fez para as pessoas. Nós temos que atrair o mundo para Cristo. E o Evangelho realmente exerce uma atração. Ele exercerá apenas para aqueles que têm fome. Para aqueles que têm fome por Deus. Então por que eu estou pregando aqui, irmão? Porque tem pessoas que têm fome dele aí, ó. Aquele que tem fome de Deus, irmão, vai aceitar. Mas aquele que não tem vontade de servir a Deus, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não vai entrar no coração das pessoas. Muitas pessoas falam: eu estou novo ainda para aceitar Jesus. Às vezes se uma mulher, eu não vou usar um vestido comprido lá até meus pés. Eu quero ainda expor minha boniteza aí pro mundo. Eu quero namorar muito ainda. Eu quero curtir muito a vida ainda. Eu quero curtir minha fazenda. Eu quero viajar para os Estados Unidos. Eu quero viajar para a Europa, não sei o que, irmão. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe. Enquanto Jesus está falando a palavra dele, irmão, não endureçais os vossos corações. Aceita ele enquanto ele está batendo na porta do teu coração. Porque Jesus, ele está batendo na porta do teu coração nesta tarde. Apocalipse 3, versículo 20. E ele também falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não entra no reino dos céus. Toda pessoa, irmão, que não aceitar Jesus não se salva. Não entra no reino do céu de jeito nenhum. Jesus falou. Ele falou em São João 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você não aceitar Jesus, irmão, você não vai acertar os corredores do caminho dos céus. Você não acerta. Aí em São Lucas está escrito também: porfiai
por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não vão poder. Por quê? Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Você viu? Então, irmãos, o evangelho é pregado para aqueles que têm fome de Deus, que têm fome por Deus. Ele só atrai aqueles que estão famintos e sedentos. E é por aqueles que somos expostos. Vê? Ninguém pode vir a mim, a não ser que o meu Pai o traga, irmão. Você viu? Jesus falou em São João 14, versículo 6. Mas há tantos que o Pai tem trazido e estão famintos e sedentos por encontrar Deus, e eles não sabem onde encontrá-lo. Porque aqueles que deviam ser cartazes estão tão sujos com as coisas do mundo, até o ponto em que não podem ver onde eles chegaram. Há algo mais do que eles tinham quando chegaram até ele. Eles viram como o mundo, eles falam, eles vivem como o mundo, falam como o mundo, eles cantam as músicas que o mundo canta, eles se vestem como o mundo, quer dizer, especialmente o sexo feminino. Então eles agem como o mundo, eles vão a lugares mundanos, eles frequentam lugares de diversões mundanas. Eu não tenho mais tempo, irmão, meu tempo já acabou. Mas acabei de falar para cada um de vocês, meu irmão, você que está aí do outro lado. O homem sem Deus, ele é morto. Abra teu coração para Jesus enquanto ele está falando com você nesta tarde. Amado Deus e Pai, obrigado por todas essas pessoas que entraram aí, Pai. Um abraço deles, Deus te abençoa. Naide Lascos, prima Naide, Deus abençoe a todos vocês também. Isa, a todos vocês que entraram aí, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, Pai. Deus abençoe os pastores também que entraram aí. Muito obrigado de todo o meu coração, meus irmãos, minhas irmãs. Você que está enfermo, que Deus te dê a cura. Você que tem uma questão na justiça, que Deus te abençoe. Você que tem vontade de servir a Cristo, que Ele possa entrar no teu coração mediante a aceitação sua. E que você possa receber aí a tua cura também, conforme a tua fé. Jesus, quando Ele nos andou na terra, Ele falou, seja feito de acordo com a tua fé. Que você, meu irmão e minha irmã, possa ser como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tão somente tocou na orla do vestido de Jesus e saiu virtude e ela foi curada. Deus, toca no coração dessas pessoas, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. No teu nome eu agradeço, Pai. E se Deus quiser, até domingo que vem estaremos aqui novamente. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no meu, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo que vem.